Hare Krishna. Bom dia, gente. Muito agradecida pela resistência de vocês esperando os meus 5, 5 e 5, 5 e 10, 5 e 15, o atraso todo. Muito obrigada. O Vitor pediu para eu fazer uma mudança aqui nas chaves, nas travas e afins, só que não é o meu hábito. Então eu vim para a sala, daí fui de novo. Daí quando eu cheguei lá eu lembrei que tinha outra. Bom, enfim, estamos aqui atrasados. Muito obrigada por estarem aqui, por terem resistido. Muito obrigada. Bom, vou colocar aqui só um lembrete prático, técnico, de algumas coisas paralelas que estão acontecendo. E aí, para quem está vendo gravado também, que cada vez mais eu recebo mensagens de pessoas assistindo as gravações e fico muito feliz, como fico feliz quem está aqui. Sempre estimulo as pessoas a estarem online, porque daí pelos comentários às vezes a gente tem mais troca do que só quando a gente escuta. Então, comentários práticos se alguém falar em nome do santuário para vocês, fazendo alguma solicitação de dinheiro, de contribuição para algo que tenha a ver com alguma conta, algum pagamento de parcela, enfim, tem várias nuances. Ontem a gente descobriu outra pessoa que caiu nesse golpe no nosso círculo, motivada por esse bandido, que infelizmente entrou no nosso círculo. Não porque a deusa desprotegeu a gente, tirou a proteção sobre nós, mas porque nós abrimos a porta. Que é sempre uma reflexão bastante importante para a gente fazer, ou seja, a gente, numa ingenuidade primeira, colocou um criminoso para dentro do nosso círculo, uma pessoa muito mal intencionada que tem se mostrado assim. Então, por favor, cuidado, a gente está prestando atenção e olhando e tomando medidas cabíveis, mas é importante que vocês também, se vocês forem abordados em nosso nome para sanar alguma coisa, que seja da parcela, por favor, comuniquem imediatamente, porque isso é um caso de polícia, realmente, ou seja, um caso de estelionato. Então, por favor, a gente muito agradece. Então, esse é um detalhe prático. Aí, uma outra questão prática, um agradecimento pela feira de ontem e tantas outras ações que vocês, se aproximando do Vale da Rainha, sempre se envolvem e participam e prestigiam. Então, muito agradecida, porque isso termina fazendo uma onda, né, de conscientização. Não é só o que é arrecadado para o Vale da Rainha, mas é toda uma ação onde a gente se fortalece, inclusive no encontro. Eu vejo muito bonito quando eu abro por aqui, a Betinha querida, a Marisol que está aqui, a Rosa que veio aqui recentemente, a Rosana que já teve contato aqui também, a Denise que embora eu não conheça pessoalmente, a Alessandra veio na última, eu poderia citar cada pessoa que está aqui, a Monique querida que deve estar aparecendo por aqui também logo logo. Enfim, tô falando de quem tá com a câmera aberta, de quem apareceu aqui mais perto, a Camila tá por aqui também, o Carlos, a Flávia, cada pessoa eu poderia citar. Eu sinto que esse tipo de evento, além de prestigiar, obviamente, né, e arrecadar para cá, que é uma necessidade constante, mas também fortalece o nosso vínculo e fortalece o nosso propósito e fortalece a gente acreditar na vida e saber que a gente é parte de uma comunidade, não uma comunidade do Vale da Rainha, mas uma comunidade que realmente está disposta a lutar contra as injustiças do mundo, quaisquer que sejam os oprimidos, não só os mestres animais. Então é importante deixar isso claro, embora o ser humano não dê muitas motivações para nós, para que amemos, mas ainda assim o ser humano provoca em nós o entendimento de que o amor é incondicional. Porque afinal de contas, se a gente na grande massa depender de alguma condição que o ser humano dê pra gente não ama ninguém. Então é a prática do amor incondicional. Entendeu? Um grande professor. Então é isso. Então eu só queria dar esses recadinhos práticos para começar. Uma, de novo, se alguém pedir em nosso nome, por favor, nos comuniquem. E a segunda, esse agradecimento e algo de novo pra gente nutrir, porque é bonito a gente caminhar junto. Com isso, eu estou começando a falar na hora de terminar. Então, eu só quero colocar aqui o tópico para que a gente possa desenvolver isso entre hoje e amanhã, que é algo que eu gostaria que a gente se debruçasse um pouquinho mais, porque muitas vezes a gente amaldiçoa certos acontecimentos na nossa vida, sem perceber exatamente o que eles estão falando para nós. Então, é óbvio que existe um efeito, né? Ou seja, uma colheita de um plantio, mas como várias vezes repetido aqui e como várias vezes visto, por exemplo, no Mahabharata, como várias vezes a gente conversando sobre outros tópicos, trazendo outros elementos dentro de discussões variadas, muitas vezes essa mesma frase aparece, que é o que? O Dharma é difícil de ser entendido. E muitas vezes o que a gente olha num primeiro momento como algo
que a gente diz isso aqui é terrível, por que isso está acontecendo, e essa visão do porquê é sempre ligada ao eu inferior, ou seja, ao que é eu, mim, meu, ao que só diz respeito a mim. E muitas vezes a gente precisa entender que a gente, no caminho da verdade, ou seja, se verdadeiramente você, no seu coração, se comprometeu com o caminho espiritual, você vai ser usado e você vai ser usada. E isso significa que você muitas vezes vai estar aonde esse eu inferior não gostaria de estar. Porque o eu inferior, ele gosta de prazer e de segurança. E a vida espiritual, basicamente, de cara, já destrói todo o prazer e toda a segurança. Já coloca a gente no desconforto. Um dos desconfortos é o quê? A gente está numa sociedade de valores invertidos e você está lá falando de amor incondicional. As pessoas se matando e você falando, ame os mestres animais. Ou seja, já só por aí a gente já cria uma resistência danada. E isso causa, obviamente, um desconforto para esse ego inferior. O desconforto da rejeição. Quem nunca se sentiu rejeitado na própria família? Quando simplesmente começa a caminhar o caminho do bem. Não precisa falar do mestre animal. Simplesmente comprometido com a verdade ou com a prática espiritual. Para que você acorda essa hora? Para que você medita? Para que você não come carne? Para que você... Para quê? Então, só nisso, o eu inferior já sofre. Porque a rejeição é terrível para o eu inferior. Quando a gente amadurece esse eu e não se valida mais no outro, e sim nesse próprio coração que revelou para nós caminhos, fica tudo certo se o outro valida ou não valida a gente. Agora, quando a gente está um pouco sonolento e sonolenta, essa rejeição, que é a falta de validação, acerta a gente. Então, entender quando a gente fala de karma, de dharma, quando a gente fala dessa colheita, quando a gente fala de punição, de educação, a gente precisa ter um olhar cortante, porque muitas vezes o que vem no nosso caminho não é necessariamente algo pessoal, e sim algo do que a gente se predispôs a sustentar. Entendem? Tem, obviamente, o que é a história de cada um e de cada uma. O que eu estou colocando aqui é que quando a gente caminha o caminho espiritual, não é mais só sobre nós. Automaticamente a gente é usado e usada como veículos diversos dentro de um contexto maior, onde existe uma luta por justiça. Então, muitas vezes a gente se vê em lugares que a gente diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Como eu vim parar aqui? Você veio parar aqui numa decisão que você teve lá atrás de falar, eu vou seguir o caminho espiritual e por favor me usem. E aí, quando vem a pancada, na hora da pancadaria, o que a gente fala? Por quê, meu Deus? Por quê? O que aconteceu? Não pergunta nada, só segue sustentando a história e atravessando pedra. Porque se a gente entra nesse lugar de porquê, como, coitado, coitada de mim, o que aconteceu, a gente vai desviando. Sombra a gente vê quando a gente não olha para o sol. Todo mundo está de acordo com isso? Por lógica. Sombra você vê quando você dá as costas para a luz. Então, cuidado por onde você olha, porque muitas vezes só diz que você com esse por quê, como, o que aconteceu, nossa, como pode ser assim, o mundo está perdido, olha o que está acontecendo. Muitas vezes com isso você vira de costas para a luz. Então, por favor, mantenham-se, né? Mantenhamos-nos olhando para a luz, porque daí a sombra está para trás, a sombra fica para trás. Agora, inclusive, quando a gente dá as costas para a luz e olha para a sombra cresce. Vocês já notaram isso? A projeção cresce. Então, cuidado, por favor. Continua olhando para a luz. E qual é a luz? O que você verdadeiramente acredita no seu coração, independente do que o mundo fala para você, é o contrário disso. Então, quando pensar o que está acontecendo aqui, que colheita é essa? Se for realmente uma colheita, então como Shantideva deixou para nós, que é um grande sábio da linhagem tibetana, que inspirou o voto de Bodhisattva, que é inclusive em cima dos preceitos dele, que a própria Jetsuma tem os votos de Bodhisattva dela, ou seja, os votos de voltar sempre como mulher, de se iluminar no último nível enquanto mulher e de mesmo depois da iluminação voltar para a Terra incontáveis vezes até que todos os seres se iluminem. Esse é o voto da Jetsuma.
E esse voto foi inspirado nos preceitos de Shantideva. E Shantideva diz o quê? Que quando algo acontece, que é colheita, agradece. E eu já falei isso para vocês também em outros contextos, essa citação da Jitsuma. E achei muito divertida, inclusive, porque ela é bem humorada para falar, quando ela falou para as monjas no convento. E ela fala, só para vocês contextualizar uma coisa, esse estudo de Shantideva, ela roda direto e reto dentro do convento, anos, todos os preceitos, voltas, orações, dedicação de mérito, que é importante a gente fazer também, gente. A gente nunca falou disso aqui, vou abrir em outro momento. Então, enfim, aconteceu uma colheita, agradece, se acertou uma conta. Nossa, mas foi terrível, acertou a conta, é tipo boleto altíssimo, você só pagou porque você tinha dinheiro no banco. Só por isso, agradece. Essa é a colheita, esse é o pagamento. Então, em vez de amaldiçoar, fala, tá pago. Ah, não, mas você precisa ver quem fez isso comigo. Quem fez isso com você vai ter a colheita. E porque vai ter a colheita e porque você sabe que é ruim, já começa a sentir compaixão. Essa é a instrução da Jitsuma, baseada no preceito de Shantideva. Então, primeiro de tudo, acertou a conta? Nossa, paguei o boleto. Só paguei porque tinha saldo. Tô sem um tostão, apaguei. Pronto. Segunda coisa, o outro vai ter que pagar. E você sabe que ele vai ter que juntar mérito para isso, que vai dar um trabalhão. Então já começa a sentir compaixão, porque você sabe que o outro vai ralar. Não precisa você emitir o boleto. É a vida que faz emissão de boleto, não é você. Então já libera isso. Então esse é um ponto de vista ali que Shantideva dá, que a Jitsuma passa para nós. Daí tem um outro lugar que é o Dharma. Ou seja, que muitas vezes a gente olha situações e diz assim, eu, mim, meu. E muitas vezes isso é referente a esse voto que cada uma e que cada um fez de falar, eu vou permanecer no caminho espiritual. Eu quero ser usada no caminho espiritual. E aí vem Deus, o divino, a Deus, a Shiva, Oxalá, Preto Velho, quem vocês acreditarem e fala assim, olha, tá aqui, ó, pronto, toma aí pra você. Aí você fala, não, esse eu não quero. Esse é desagradável, esse eu não quero. Não, mas você não falou que queria ser usado, que você queria ser usada. Mas como que é isso? Não, peraí. E qual é esse uso? Do mesmo jeito que a gente viu os Pandavas dentro do Mahabharata. Que é o quê? Arjuna falando, eu não quero mais o reino. E Krishna olha para ele e diz assim, mas vem cá, meu bem, você acha que eu tô aqui igual Papai Noel? Em outras palavras, Krishna não falou bem assim, né? Vamos fazer a licença poética. Você acha que eu sou aqui o quê? Papai Noel, meu bem? Que eu tô aqui para entregar para você o que você quer? Eu estou aqui para, através de você, restituir o Dharma. Nunca foi sobre o seu reino. Então, o fato de você abrir, não abrir... Então, presta atenção nisso, porque a gente fica, não, eu estou aqui, Krishna veio para me ajudar. Não, você apareceu para Krishna, para você ajudar Krishna. É um pouco diferente a história. Só que dentro da nossa pequenez, a gente acha que o divino está vindo, nossa, para a graça egóica da bênção que... Para! A gente já rodou o Sansara 40 milhões de vezes com isso e vai continuar fazendo isso. Dá as graças que é você que está a serviço de Krishna. Não é Deus que está a teu serviço, não é Deus que está a nosso serviço. A gente não está aqui para rezar no altar, para pedir para o altar o tempo todo, para Deus ficar satisfazendo os nossos desejos. Então dá as graças que você está sendo usado, que você está sendo usada. E para que é isso? Daí isso vai significar coisas diferentes na sua vida. Porque às vezes você precisa ter o desconforto de ser a única pessoa na sua família que fala não para alguém que está pegando dinheiro na família, por exemplo, para alguma atividade ilícita ou de vício. E você vai ter que ter a firmeza de falar não dê porque isso é prejudicial para a pessoa. Só que todo mundo não suporta ver a pessoa sofrer daquele jeito e prefere que a pessoa sofra sozinha. Entendem? Ou seja, isola o sofrimento na pessoa. E às vezes você é a pessoa que diz não porque isso prejudica. Agora isso te custa. Porque educar é muito mais difícil do que cuidar, não é assim? Porque para cuidar, você põe na escola e tem a cuidadoria. Então você vai saber que a criança não vai, em teoria, morrer pulando de paraquedas do primeiro andar, qualquer coisa assim, né? Então isso é cuidadoria. Cuidar a gente mais ou menos sabe, também não é lá essas coisas. Agora, educar já é outro lugar. Então presta atenção, porque muitas vezes... Krishna aparece na nossa vida e a gente diz, Krishna e vocês façam a troca, né? E a gente olha e diz, uau, o que é o que a gente fez no Natal? Jesus veio e a gente foi lá e fez ele gordo, vermelho, com um saco enorme para satisfazer a gente.
Seria o contrário, né? Seria. Mas enfim, meu acaba confundindo as coisas. Então presta atenção que às vezes o que vem é simplesmente uma consequência, não de um ato direto, mas de um comprometimento seu de bradar perante o universo, para frente, para trás, para cima e para baixo, que você quer ser usado e usada como um instrumento para esse divino. Daí na hora que o divino vem, você fala assim, você vem satisfazer os meus desejos? O divino olha para você e fala assim, não, é você que vem satisfazer os meus. Aí é a hora que a gente diz, não, afasta de mim esse cálice. Daí precisa de um rebosteio dentro para realizar, tá bom, a sua vontade que se cumpra. Então presta atenção e procura ver tudo isso. E o outro lugar muito importante também, que é a educação. Então muitas vezes a gente diz assim, nossa, o que está acontecendo comigo? Educação. Então você pensa assim, você vai colocar o dedinho na sua tomada. E aí com o tempo, aqui na cerca de choque, você vem aqui no Vale da Rainha, passear, daí você vai, se pendura na cerca. Você vai levar um choque. E aí da outra vez, você vai aprender que você não pode colocar ali a sua mãozinha. Agora você pode dizer que você foi atacado pela cerca de choque, não pode? Você pode falar assim, nossa, eu fui no Vale da Rainha e a cerca de choque me atacou. Foi terrível, a cerca de choque me atacou. Ou você pode se responsabilizar por ter colocado a mão onde não era para colocar a mão. Percebem a diferença? A gente faz isso na vida. Então perceber que muitas vezes a vida só está falando para nós, olha, não é por aqui. Só isso. Não é por aqui. Como que você sabe até onde ir? Quando bater no impossível. Porque a última palavra é da vida. E esse é o lugar que cabe humildade na gente, devoção na gente e fé na gente. Até onde a gente vai? Até o impossível. Não é até você cansar, até você reclamar, até você ver propósito, até o impossível. E até o impossível você vai ser forjado e a gente vai ser forjado e forjada em lugares do espírito que covardes jamais conhecerão. Tenho certeza que todo mundo aqui sabe o que isso quer dizer. De permanecer no caminho, permanecer no caminho, permanecer no caminho. Aí quando chegar no impossível, de quem é a vez? Da vida. E na hora que a vida fala, quando você já está no impossível, não quando você ainda está com uma coisinha guardada, que você fala, não, mas isso daqui eu vou guardar. Não, você entregou tudo por fé, por devoção, por amor ao Dharma, ao correto, aos seus votos, ao que você viu no seu coração. Chegou no impossível, a vida falou, não é por aqui. Abaixa sua cabecinha de devota e entende que ainda que a gente queira um resultado, outros aspectos do cenário precisam conceber esse resultado. Então, por exemplo, a gente que luta pelo fim da opressão de todo tipo, não adianta a gente simplesmente falar assim, eu estou fazendo a minha parte. Porque a gente está mudando um paradigma. E um paradigma, para ser mudado, passa por gerações. Não é uma coisa que a gente decide hoje e a gente fala, bom, eu tenho 10 anos ainda aqui no planeta, nesses 10 anos, junto aqui essa meia dúzia de pessoas, a gente vai mudar o mundo. A gente vai colaborar para a mudança do mundo. Agora, a mudança do mundo depende não da gente mudar o outro, mas do outro se mudar. Não é assim? Isso não dá um trabalho lascado? Então, a gente lembrar humildemente que a gente vai até o lugar aonde é a porta do portal sempre. Daí na hora de abrir a porta do portal, quem abre? Do lado de dentro, cada um em cada um. E por isso que demora tanto. Então perceber que a gente está colaborando para tudo isso. E perceber esses lugares de educação onde a vida só está mostrando para nós, falando, olha, faça até aqui, o impossível sou eu. E na hora, mas por quê? Porque se o bem que vence, por que não venceu? Porque não acaba na gente. Você imagina se a mulher que foi lá morta na fogueira falasse, nossa, o bem não venceu? Precisou de séculos para o bem vencer para a mulher e ainda precisa andar muito para o feminino vencer na terra, para o feminino vencer na mãe vaca, nessa mestra, para o feminino vencer na mestra galinha. Agora, é certo a gente falar, não, eu não vi, então não venceu? Eu de novo, né? Como a gente é importante. A coisa maior que a gente só está colaborando para uma mudança. Então percebe esses aspectos. Esses aspectos que são o quê? Educação, como a gente falou agora, no sentido de punição.
essa colheita, esse efeito e o Dharma, esse compromisso que é o voto. Eu vou voltar a falar disso, se vocês toparem amanhã, para a gente cair em detalhe nisso tudo, e a gente ir investigando na gente lugares onde a gente deve calar quando a gente profetiza uma maldição sobre o que tem na nossa vida. Cuidado, porque se a gente vasculhar intimamente, de alguma forma aquilo se alinha, tem uma ressonância com a gente. E não é ressonância porque, nossa, estou vibrando baixo. Para! Olha, o mundo está acabando e é tudo eu, e é tudo para. Olha para essa luz e se mantém olhando para a luz. E você vai atravessar o que for. Agora, enquanto a gente se perder em todas essas elucubrações do eu, mim, meu, é onde a gente se enfraquece. É onde as coisas acontecem e a gente vai se detendo. Simplesmente caminha e vai quebrando pedra. E você vai ter força para isso. E quando for no impossível, a sua força vai ser para dobrar o seu ego, para aceitar o que a vida está propondo naquele momento. Sem que anule as tuas ações, mas falando para você, para mim e para nós, que é a vida que sabe de todos os pontos cegos que a gente nem atinge. Quando a gente trabalha por essas causas, muitas vezes a gente vê tantos impeditivos e às vezes a gente nota esses impeditivos como alguma coisa que fosse eu, mim, meu. E óbvio que tem os lugares de ressonância interna, sem dúvida nenhuma. Mas percebam que tudo isso também é um efeito contrário a uma mudança de paradigma. Aonde dentro do âmbito geral, essas causas que a gente está tentando defender e o paradigma que a gente está tentando mudar ainda fala no inconsciente coletivo das pessoas, da maioria das pessoas, que é certo que aquela opressão continue. Então vocês concordam que é natural que se existe isso no inconsciente coletivo, que algo vai manifestar contra propósitos? Isso encaixa para vocês? Dá para desenhar esse cenário como um todo? E aí, óbvio, tem aonde ressoa em cada um e em cada uma de nós. E é o lugar que a gente vai ser forjado e forjada no serviço. Então, cuidado para não olhar e falar por que isso está acontecendo comigo, o que isso quer dizer, o que invoca Jesus Cristo, Krishna, Oxalá. Calma, é a gente que está servindo esses caras. É a gente que está servindo essas divindades. Não são eles que estão servindo os nossos pequenos olhares sobre a vida. E se a gente está verdadeiramente servindo o divino, vai ter que ter firmeza. Vai ter que ter um lugar dentro que é inexorável, inquebrantável. Um lugar onde o mundo não pode penetrar. E esse lugar para você nutrir todos os dias. À base de oração, de tapas, de austeridade, de autoobservação, de respiração, de meditação, de contemplação, de fé. Porque se não fizer, o mundo vai te roubar de você. E aí a qualquer momento você vai olhar para trás e vai falar, nossa, eu era uma pessoa diferente. E sim, todos nós no transcurso seremos diferentes. Mas nos tornamos diferentes nessa reflexão para pior. É um lugar onde a gente se esquece. E esse é um lugar que eu tenho certeza que ninguém quer estar. E em breve, não sabemos quanto, estaremos no nosso leito de morte. E é bom a gente falar sobre isso. E eu espero que ninguém aqui tenha arrependimentos. Termino hoje com essa espada na língua. Agradeço por me receberem. De verdade. Eu acredito que quando a gente vê o que está acontecendo agora no planeta, né, a gente vê muitas reações desse desastre climático em função das coisas que a gente está fazendo com os mestres animais e com as florestas. Não é hora para a gente recuar. É hora para a gente quebrar a pedra de novo. A nossa humanidade, os mestres animais, as florestas, a vida na Terra está em risco. E se a gente, nesse momento, se contentar em ficar em pequenas elucubrações e simplesmente retirado e retirada dentro de lugares pequenos no nosso coração, a gente vai testemunhar o fim do mundo. E a gente não está aqui para testemunhar o fim do mundo. E, finalmente, gente, à medida que a gente vai adiante nesses desastres climáticos e em tudo que está acontecendo, no desastre que a humanidade também se tornou em função da índole corrompida por causa do egoísmo e da ignorância, percebam o quanto cada um e cada uma vai precisar de firmeza para sustentar, inclusive, o próprio círculo.
Quem de vocês tem um círculo de familiares e amigos, pessoas ligadas ao trabalho que vocês realizam, que sustenta perder, por exemplo, abrir a torneira e não ter água? Que sustenta ver um filho ou uma filha sofrer? Que sustenta ter que compartilhar o que tem, porque de repente a gente tem tantos refugiados, porque não tem água em algum outro lugar, por causa de um terremoto? Quantos? E como que vocês serão solicitados e solicitadas dentro do círculo de vocês nos próximos anos? Então, é bom trabalhar alguma firmeza interior. E para isso, sustenta de forma inquebrantável o lado de dentro. Do contrário, o mundo rouba a gente, da gente mesmo. E aí o serviço que a gente bradou que ia fazer é só um pequeno sonho de uma aspiração que se converteu num pequeno desejo. E que quando ficou desconfortável, a gente saiu. E quando a gente saiu, no leito de morte a gente volta e a gente só tem arrependimento. A gente precisa sair dessa vida altivo e altiva. Independente de ter alcançado o resultado que a gente queria, altivo e altiva, por ter lutado por aquele resultado. Para que a próxima geração sustente a tocha. Até que o paradigma mude e a gente veja esse planeta mudar. Não necessariamente encarnado ou encarnada, mas na reverberação que esse planeta vai fazer em mundos e tempos outros, dentro do divino mistério que nos encontramos. Graças. Pedir pra gente alinhar nossa coluna. Respirar profundo. Na inspiração, inspirar os raios prateados dessa lua cheia. Espelhando ensinamentos de extraterrenos que jogam sobre essa lua esclarecimentos. Para que cada um e que cada uma de nós possa converter em uma alquimia interior esses ensinamentos em realizações. Inspira o ensinamento na alquimia interior, transforma o seu comportamento na realização desse ensinamento. E a expiração é a tua ação, é o teu fruto ofertado ao teu redor. Não a quem você deseja que receba, mas a quem precisa receber. A virtude, o bem, a retidão, que seja dada, que sejam dados a quem cruzar o seu caminho. Mas que tudo que permeia o eu inferior, o eu, mim, meu, as razões egoístas e a ignorância, que você se responsabilize em deter esses pensamentos e, por conseguinte, essas ações. Essa lua cheia leva tua seiva para o externo. É hora de realizar no mundo. Às vezes, realizar no mundo é se manter firme no caminho escolhido. Às vezes, é uma ação direta. O que quer que seja para você, na força dessa lua cheia, se mantém firme, se mantém firmado, se mantém firmada. E percebe que seres das alturas sopram luz, vitalidade, o que quer que você necessite, não para você, mas para que você seja usado em um propósito maior. Sustentando virtude.
coragem, compaixão. E assim, na força dessa lua movimentando marés, deixa fluir tuas emoções, deixa que esse prana circule no teu corpo físico, através do sangue, e que esse sangue se purifique das emoções atribuídas aos órgãos. Que a água das suas emoções seja límpida. Que o teu próprio sangue seja livre de toxinas. E que as águas de nossa grande mãe também possam se purificar. À medida que caminhamos o caminho. E limpamos dentro, prevenindo a sujeira fora. Toma um instante nessa meditação para sentir a presença. Seja ao seu redor, dentro de você. Toma esse momento para agradecer. Agradecer por uma vida abençoada. Servindo propósitos maiores que você. Toma um momento para agradecer as desilusões. Um momento para agradecer quem testa a sua fé. Um momento para agradecer por todos os ensinamentos práticos que a vida coloca, como educação. Toma um momento para agradecer poder servir o Dharma. E toma um momento para agradecer poder pagar suas contas kármicas. E com esse agradecimento, segue. Segue caminhando com firmeza. Sabendo que por vezes se caminha mais rápido, por vezes se caminha mais lento. Mas caminha o caminho. E se detenha apenas a não desviar desse caminho, do caminho espiritual, de não trocar o caminho espiritual pelos caminhos do mundo. Os caminhos espirituais falam de amor incondicional, os caminhos do mundo falam de desejos e paixões. Os caminhos espirituais falam de retidão, os caminhos do mundo falam de desonestidade. Os caminhos espirituais falam de justiça. Os caminhos do mundo falam de vingança. Cuidado para não desviar do caminho. Firmado, firmada nesse caminho, sem desviar dele, você tampouco desvia de si próprio e de si própria. Agradece, portanto, a bênção de caminhar o caminho, sendo você, não permitindo
que algo, alguém, o mundo, torne você alguém diferente na essência de quem você é. Toma um momento para agradecer todos os seres que caminham por você, qualquer nome que você atribua a eles. Você sempre vai em boa companhia espiritual. Aos amigos espirituais, aqui e agora, nós agradecemos também. Namastê, abrindo os olhos. Agradecida. Seguimos então um pouquinho mais a fundo com isso. Vou trazer uns sutras que falam um pouco mais a respeito disso. E aí, agora eu troco de link, tempo para banheiro, e concluímos o estudo da mãe de criação do Buda. E falo um pouquinho da mãe biológica dele. Assim a gente termina. Mãe biológica porque existe um dos 4 maiores festivais budistas dedicados à mãe biológica do Buda, justamente numa lua cheia. Não é essa lua cheia, mas é uma lua cheia. Achei uma coincidência bonita também, então vou citar na conclusão do estudo. Muito agradecida. Grande beijo e até já. Incentiva a dobradinha. Grata pela companhia.